Senhores, Bragantino 1, Corinthians 0. Já prevemos essa derrota nos nossos dois últimos vídeos. Corinthians joga muito mal, mas numa lacuna de tempo dos 90 minutos, um pouquinho de tempo ali a gente jogou o futebol ideal, que na minha opinião é o futebol pra gente brigar a temporada toda. Será que o Antônio de Oliveira realmente vai enxergar isso? Cara, eu sou o Bruno Cacassi, você está no Corinthians Táticas e aqui nós analisamos todos os jogos do Corinthians taticamente, beleza? Cara, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, se você ainda não é inscrito, óbvio. E velho, assiste os dois últimos vídeos que a gente colocou aqui, que vocês vão perceber que o que a gente está falando aqui é um trabalho muito sério nosso aqui. E outra, o Corinthians tá muito, mas muito desorganizado, tá? A gente vai falar ao longo desse vídeo, mas primeiro, olha só a sequência que o Corinthians vai enfrentar. Rapaziada, 3 jogos do Brasileiro, como vocês podem ver, né? Atlético Mineiro, Juventude e Bragantino. 3 jogos, 0 gols. Nos últimos 20 anos, não tinha acontecido isso. O Corinthians passar 3 rodadas e não marcar um único gol sequer. Eu avisei aqui, o Corinthians não é um time para fazer gol. O Corinthians está muito mal treinado, muito mal escalado e a ideia de jogo está horrível, horrível. Na minha opinião, culpa de Antônio de Oliveira. Beleza? A nossa sequência dentro do campeonato é Fluminense, Fortaleza e Flamengo. Fluminense, Fortaleza e Flamengo. Provavelmente, pessoal, nós vamos perder os 3 jogos. Acredito que talvez a gente saia com 2 pontos aqui por um milagre, né? Então, assim, Fortaleza hoje é mais time que o nosso. Fluminense hoje é mais time que a gente. E o Flamengo nem se fala. Então, a chance da gente viver 6 rodadas sem vencer é muito grande. Vamos entender o que aconteceu hoje no Corinthians? Bora lá. Bora lá, rapaziada. Da última partida para essa, nós tivemos algumas mudanças, né? O Raul Gustavo entrou no lugar do Gustavo Henrique. E Pedro Henrique entrou no lugar do Wesley, certo? E aí nós tivemos o Pedro Henrique, né? Jogando um pouco mais pela esquerda. Coronado jogando pela direita. Garro armando a equipe. Com camisa 10 aqui, mas ele não é um 10, né, galera? O Garro, rapaziada, ele é como se fosse o Ricardinho, tá? Nosso passado que nós tínhamos, né? O Garro é um jogador que recebe a bola da defesa e organiza a equipe, né? O Garro é um Ricardinho, tá? Raramente vai pisar na área adversária, tá bom? E aí nós temos Fausto Vera e Ranieri jogando paralelo um ao outro. De vez em quando o Fausto dava uma subida, tá? Mas os defeitos que nós tínhamos no outro time era que a gente não preenchia a área adversária. E com essa escalação, Pedro Raul é o jogador que vai dar profundidade. O Pedro Henrique não abria pelas pontas, caía mais por dentro. E o Coronado nem sequer subia. O Mateuzinho que fazia um pouco essa ala. Os outros demais jogadores do Corinthians raramente subia para o ataque. Por isso que o Corinthians não consegue fazer gol. A característica dos jogadores que eu mostrei aqui, fora o Pedro Henrique, o Pedro Raul e o Mateuzinho, são características de jogadores que não sobem. Entende? Então, como que nós vamos fazer gol se o Hugo não chega na linha de fundo? Para fazer uma dobradinha, fazer uma tabela e fazer um cruzamento. Como que nós vamos fazer gol se nenhum dos dois volantes atravessa a profunda linha para você ter um passe inteligente do Coronado ou do Garro? Rodrigo Garro não entra dentro da área. Coronado não entra também dentro da área. Então, o maior problema do Corinthians é esse. É de não ter jogadores preenchendo a última linha. Eu enumerei aqui, lance a lance, algumas coisas, algumas jogadas, tá, galera? Né? Aos 14 minutos, vocês vão começar a entender o que eu tô falando aqui. Vamos pro campo. Veja só, pessoal, aos 14 minutos, Rodrigo Garro espeta o Mateuzinho na ponta e nós não temos ninguém preenchendo a última linha do Bragantino. O Mateuzinho enrola com a bola, não tem ninguém para jogar, ele acaba se livrando da bola
no futuro. Então vejam que esse é o defeito da equipe do Corinthians. Eu mostrei para vocês. O Corinthians não é uma equipe que consegue transitar em bloco do primeiro terço do campo até o último. Rodrigo Garro e Coronado são jogadores de passes para frente. Mas se não tiver ninguém lá para preencher isso, a gente não tem essa vantagem. Tá bom? No jogo passado, uma bola do Coronado pro Alberto, ele perdeu o gol. Nessa, Coronado não, perdão, do Rodrigo Garro. Nesse jogo, a mesma coisa. O Garro acionou o Pedro Henrique num contra-ataque, numa bola direta. O Pedro Henrique fez o gol, mas estava impedido. Então, assim, nós temos que aliar características dos nossos jogadores com o sistema de jogo. Os jogadores que nós temos em campo, para a ideia de jogo do Antônio, é completamente errada, tá bom? Percebam que aos 16 minutos, galera, a gente tem o Hugo que subiu pela esquerda. Nós temos o Fausto que infiltrou do meio para dentro. Aí você tem o Fausto. Você tem o Mateuzinho que tá pela direita, tá? O Pedro Henrique saiu daqui e foi para direita. Nós balançamos um pouco a defesa, né? Conseguimos jogar a bola lá na frente do campo adversário e o Garro arrisca de longe, né? Então, assim, percebam que o fato do Fausto ter vindo por dentro, o Pedro Raul, né? E digo mais, tá, galera? O Pedro Raul não deveria estar aqui, né? Ele como centroavante aqui, galera, ele tem que estar entre os dois zagueiros esperando, por exemplo, agora esse rebote. Quem deveria estar aqui, por exemplo, é um dos meias infiltrando, né? O Pedro Raul é um centroavante lento, né? Aqui ele não vai fazer gol. Ele tem que estar sempre entre, né, os centroavantes, sempre entre os zagueiros, para baixar ao máximo a linha do adversário e a gente ganhar terreno para jogar. Tá bom? O Pedro Raul, cara, o posicionamento dele tá muito errado também. Isso é parte do técnico, tá bom? Isso é parte do técnico. O técnico tem que ensinar o cara que ele tem que ficar no meio dos dois zagueiros e acabou, né? Sobrar espaço pra gente jogar, pra gente dominar o campo, ter mais espaço pra jogar, criar superioridades numéricas em alguns setores. Olha só, rapaziada, aos 22 minutos, Pedro Raul, que tem uma bola longa boa, cara, nem sabia que ele tinha uma bola longa. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Olha onde o Pedro Raul tá, galera. Que eu falei pra vocês que o posicionamento dele tava mal. Se o Pedro Raul tivesse focado na última linha, aqui, nesse lugar, ele poderia ter feito gol nessa jogada, tá? E eu vou mostrar como. No início da jogada, né, nós temos o Ranieri aberto aqui, não sei porquê. O Hugo veio pra dentro, né? E você vê, ó, todos os jogadores do Corinthians não preenchem a linha de fundo. Tá? Você tem aqui, ó, Coronado, Fausto, esse cara aqui no meio, que acredito que seja o Garro, né? Esse é o Garro, esse aqui é o Hugo, ou seja, o Corinthians não tem posicionamento definido. E o fato de você não ter posicionamento definido para algumas posições cria justamente o que a gente tá falando, porque o Corinthians não faz gol. Vocês vão ver que agora, por exemplo, o Raul Gustavo dá uma bola longa aqui até o Mateuzinho. O Mateuzinho recebe ela e quando o Mateuzinho vai cruzar, galera, não tem ninguém, mas ninguém preenchendo a área, como eu falei para você que o Raul Gustavo deveria estar aqui, e não tem ninguém posicionado, por exemplo, para fazer essa jogada com o Mateuzinho. Imagine ter um corintiano aqui agora. Imagine ter um corintiano, por exemplo, que mesmo que se viesse com marcação, afundasse aqui, ó, e o Mateuzinho jogava essa bola na linha de fundo para fazer o 2 contra 1. Então, assim, o que tá faltando pro Corinthians é um jogo posicional. Não tem como o Antônio de Oliveira abrir 2 pontas para querer jogar, sendo que esses 2 pontos não vão ter apoio. Tá bom? Então, a ideia de jogo tá bizarra, bizarra mesmo. Então, galera, tudo que eu falei até aqui, cara, foi resumidamente o primeiro tempo. A gente toma o gol, né, numa bola rápida no meio, quando a gente estava mal posicionado. O Mateuzinho, ao invés de fechar, acompanhar a defesa para fechar a defesa, quando ele recebe o passe, né, ele deixa o cara cortar por dentro, sendo que ele deveria ter dado a linha de fundo pro cara jogar, seria mais difícil dele fazer o gol, já que o jogador é destro, por exemplo, né, deixa o jogador cortar para dentro e bater, certo? Então, resumindo, o primeiro tempo foi isso. No segundo tempo, galera, o Antônio inicia o jogo da mesma forma, né? E com 5 minutos, ele já dá a entender que ele vai colocar 2 jogadores, que ele vai colocar o Romero e o Yuri Alberto. E aí ele faz uma mudança, né? Que eu vou explicar ela aqui pra vocês. No segundo tempo, rapaziada,
O Antônio coloca o Romero, né? Aos 5 minutos, né? Mais ou menos 5, 7 minutos ali, ele coloca o Romero. Com o Romero no lugar do Coronado, a gente ganha um a mais para dessa profundidade, tá vendo? Aí agora para preencher a última linha nós temos Pedro Henrique, Pedro Raul, Garro flutuando por aqui, o Romero às vezes caindo pela ponta e o Mateuzinho por dentro, ou o Mateuzinho pela ponta e o Romero por dentro. Ou seja, se a gente olhar o Corinthians, por exemplo, o Corinthians dá uma bela de uma mudada. Agora nós temos 4 jogadores para preencher a última linha, para a gente ter jogadores mais à frente para fazer esse suporte. É aí onde o Corinthians começa a melhorar. Aos 11 minutos do segundo tempo, veja que nós temos, né? O Mateuzinho já subiu para frente para assumir a ala direita. Ficou o Félix Torres, ficou o Raul Gustavo. Aqui a nossa aqui no cantinho aqui, né, galera? A gente tá com o Hugo nesse cantinho aqui. E nós temos uma saída de 3, mais os 2 jogadores do meio, que é Fausto e Ranieri. E perceba que essa estrutura, por mais que ela não esteja tão clara assim, vai fazer com que a gente saia jogando e a gente consegue jogar com a bola no pé. Presta atenção. O jogo roda, passe lá em cima, o Mateuzinho subiu, o Garro desceu para pegar do Mateuzinho, que né, o Garro não, o Coronado, perdão. Então, na verdade, quem entra no lugar do... O Romero entrou no lugar de quem? Ou aquele ali era o Garro mesmo? Deixa eu ver aqui. Foi no lugar do Coronado mesmo. Aquele ali é o... Esse aqui realmente era o Garro. Parecia o Coronado, né? Beleza, vambora. Aí o Garro volta no Cássio. O Cássio abre aqui. Ó, abre no Raul Gustavo, tá, galera? Ó. Aí o Garro desce pra jogar aqui. Na verdade, quem abriu pra jogar lá foi o Romero, tá? Ó. Aí o Hugo vem com a bola no pé, ó. E percebam que agora, com a bola no pé, olha só. Ó, com a bola no pé, nós temos aqui o Mateuzinho livre para receber essa bola. O Raul Gustavo tá aberto aqui. O Pedro Henrique está aqui embaixo. O Hugo, né? Jogou e cortou por dentro. Tá assumindo aqui por dentro. Então percebem que foi a primeira vez, aos 11 minutos do segundo tempo, com os jogadores que a gente colocou, a gente conseguiu jogar com a bola no chão, cara. E olha como tem espaço pra gente jogar agora. Olha como tem espaço. Olha como tem jogadores no campo do adversário, preenchendo, né? Aqui a gente tá numa fase de transição, tá, galera? A gente saiu com a bola lá do primeiro terço. Essa aqui é a fase de transição, é o segundo terço, né? Ó, primeiro terço nosso, segundo terço e último terço ali pra gente jogar bola. Pra gente jogar, realmente definir as jogadas. Então veja como a gente consegue jogar agora. Olha só. Abriu uma bola direta pro Mateuzinho e agora a gente tem apoio pra jogar, né? Infelizmente foi uma bola mal virada, né? Poderia ter jogado mais, né? E por que foi uma bola mal virada? Percebe que o Mateuzinho tem um erro de posicionamento do Mateuzinho aqui, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o Mateuzinho, né, galera? Ao invés dele estar na linha para receber esse passe, ele tá atrás, né? Então ele deveria estar mais aberto no campo para receber essa bola melhor. Então, na verdade, tem um erro de posicionamento do Mateuzinho aqui também. É o que eu falo. Isso aqui é treinamento. O treinador tem que falar assim, ó, Mateuzinho, quando o jogo tiver de um outro lado e dá para você subir, você vai subir e vai ficar na linha do último defensor o máximo aberto possível, lá na lateral. Por quê, galera? O fato dele estar na lateral, ele vai receber essa bola muito mais livre. Muito mais livre. E quando ele receber, ele vai estar já na última linha. Perceba que se ele recebe aqui, ó, poderia ter uma profundidade do Raul, uma jogada por dentro aqui, né? Do Romero, tá bom? Então, você vê que com os jogadores certos, com a ideia de jogo que ele tem, poderia fluir muito mais, né? Aos 24 minutos, galera, que eu falo que o Corinthians teve um lapso, que a gente teve mais posse de bola, né? Eu acho que dos 24 minutos, que eu vou colocar aqui para vocês, dos 24 até ali, a última substituição que entrou o Bidon, até desses 24 minutos até o Bidon, nós jogamos o melhor futebol do ano. E eu vou explicar para vocês aqui no mapa tático por que a gente fez isso. Entraram, eu fiz a marcação aqui, ó, entrou o Wesley e o Alberto, saiu Hugo e Pedro Henrique. Pessoal, com a entrada, né? Por exemplo, com a saída do Hugo, a gente ficou sem lateral esquerdo. E aí o Raul Gustavo assumiu a lateral esquerda. O Ranieri
jogou de zagueiro central. E aí jogamos aqui com o Félix Torres, certo? Aí nós jogamos somente com o Fausto para jogar aqui por dentro, juntamente com o Rodrigo Garro. O Wesley assumiu a ponta. E aí jogamos assim, ó. Mateuzinho comendo uma ponta junto com o Romero pela direita. Do lado esquerdo, o Wesley e o Roberto e Pedro Raul de central. Percebam que claramente nós tínhamos 5 jogadores para preencher a última linha, né, do Bragantino. Nós tínhamos jogadores que jogavam entre linhas, que eram o Roberto e o Romero, Garro e Fausto. O Garro no seu melhor setor de campo, que é pegando a bola entre os zagueiros e distribuindo o jogo. Nós tínhamos um zagueiro canhoto jogando pelo lado esquerdo. Nós tínhamos uma saída de qualidade com o Ranieri, né, e um jogador que podia também subir essa bola e dar um passe com qualidade. E nós tínhamos o Félix Torres. Percebam que eu vou mostrar para vocês aqui o auge do posicionamento da equipe, que é onde a gente jogou o melhor futebol do ano aqui pra mim, tá? Nesse lapso dos 24 até a entrada do Paulinho. Ó, bola lá em cima pro Mateuzinho. E olha só que beleza, ó, galera. Olha que bonito, ó. Olha que bonito esse posicionamento. Olha só que bonito, ó. Rodrigo Garro e Fausto responsável pela entrega da defesa ao ataque, né, para jogar essa bola aqui. E nós temos aqui, ó, Raul Gustavo, que é o zagueiro esquerdo, né? Nós temos aqui, ó, o 3-2-5. Vocês conseguem enxergar aqui? É isso aqui que eu falo para vocês, ó. Olha como a gente bem posicionado em campo, a gente consegue, de fato, criar superioridade a 3 jogadores somente do Bragantino, tá bom? Com os jogadores lá que a gente colocou, a gente afunda a equipe do Bragantino, né? Então você vê que o Bragantino foi afundado em campo pela quantidade de jogadores que estavam lá na frente e sobrou espaço pra gente criar as jogadas e realmente, né, jogar. Obviamente que aqui a gente teve uma boa bola, né, que eu não mostrei aqui, do Garro pro Pedro Henrique, né, que foi uma bola realmente que ele saiu lá na frente, a gente poderia ter feito, mas aqui, rapaziada, aqui foi o auge realmente de uma estrutura de uma equipe que precisa jogar dessa forma para fazer resultado. Se o Antônio enxergar que dos 24 até a última foi até os 38. Dos 24 aos 38, nós jogamos uma excelente partida. Depois dos 38, esquece. Ele matou o jogo e eu vou mostrar para vocês por que ele matou o jogo agora aqui. Aí, rapaziada, com a entrada dos jogadores, o Bidon ficou responsável por pegar essa bola, né, da defesa. O Paulinho, cara, tem corintiano que fala, meu, o Paulinho é um atacante. Não, é que na verdade o time demora tanto pra transitar que o Paulinho já tá na frente. O Paulinho é esse jogador que daqui deu um passe, deu outro e já preenche a área. Então, assim, por isso que eu defendo que o Paulinho precisaria começar de titular desde o início do jogo. O Paulinho é o único volante que nós tem que sai daqui e pisa dentro da área. Então, a gente teve um excesso de jogadores dentro da área. Ficou um espaço pro Bidon jogar. E o Bidon constantemente, o Bidon, o Félix ou o Raul Gustavo cruzavam essa bola, dava a bola longa pra gente tentar fazer o gol. Então percebam que o mesmo defeito que nós temos de não conseguir preencher a área, após os 38 minutos a gente teve um excesso de preenchimento de área. Aos 40 minutos, sinalizador, acalmou mais o jogo, onde nós estávamos melhor, e aí infelizmente a nossa torcida prejudicou a gente, né? Sobre o sinalizador, cara, eu não tenho nem o que comentar, cara. Eu só tenho que lamentar, né? Só lamentar, né? Parou o jogo, neblina, 11 minutos de acréscimo e não criamos mais nada por conta do que eu já mostrei aqui pra vocês, beleza? É o que eu falei, os nossos próximos 3 jogos, Fluminense, Fortaleza e Flamengo, eu espero que a comissão técnica do Corinthians enxergue o que nós estamos enxergando aqui. Nosso canal é muito pequeno, estamos começando agora, mas eu tenho certeza que se nosso canal tivesse, sei lá, 200 mil inscritos e a gente tivesse uma visibilidade que a gente está tendo aqui, com certeza o barulho seria maior e o pessoal ia enxergar isso. Porque eu percebo que muita coisa que acontece dentro do Corinthians, né? Cara, eu não sei se por conta da pressão o pessoal acaba não enxergando isso, né? É incrível, né? Como que nós aqui estamos enxergando, nós estamos praticamente profetizando, cara, que não vamos fazer gol, cara. Se não mudar a estrutura como a gente está falando aqui, se o pessoal não enxergar o que está acontecendo,
Nós não vamos fazer resultado. Não vamos. Por isso que eu falei, dos 24 ao 38, foi o melhor futebol da temporada. Precisamos fazer esse 24 do 38 uns 90 minutos. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar do Fluminense, do Fortaleza e contra o Flamengo a gente vai ter já alguns jogos de bagagem já com esse sistema, com os jogadores que tem, pra gente poder realmente, né, bater de frente aí no Brasileirão. Se nós, né, quando eu falo nós é Corinthians ali, o Antônio de Oliveira. Se o Antônio de Oliveira não enxergar o que a gente tá colocando aqui, infelizmente, rapaziada, ele vai ser demitido. E aí, não sei quanto tempo que ele vai continuar, mas a gente corre o risco de ter 6 rodadas do Brasileiro e 0 pontos. Talvez o pior início da história do Corinthians em campeonatos brasileiros. É isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo jogo. Um beijão. Vai, Corinthians.